Olá, boa noite, boa sexta-feira. Hoje, 20 de novembro, e é feriado em alguns estados. E nós vamos hoje fazer uma live sobre a consciência negra. Eu estou esperando aqui a doutora Milene entrar conosco, que ela vai participar. A doutora Milene é uma super querida amiga, paciente de muitos anos, que está morando na Alemanha. Já temos aqui a Vanessa, está por aqui, Marco, Tatiana, Eduardo, Heloísa, Clara, Luiz. Vamos aguardar. Doutora Milene já está aí? Celita já está conosco, Vanessa, Jorge Tacla. Olha só quanta gente querida. Hoje é feriado em alguns estados, né? 20 de novembro. E se comemora, se fala na conscientização da raça negra. É muito interessante porque essa questão de miscigenação de raças no Brasil é algo bastante grande, bastante importante. Cacilda, Rafael, boa noite. Cadê a doutora Milena? Estou aguardando. Rafael Almeida, Vanessa, Jorge Tacla. Milene Brasil, cá está. Enviações. Vamos lá, nós temos um fuso horário entre nós. A Milene está morando na Alemanha. Olá, boa noite, Milene, tudo Boa bem? noite, doutor Otávio, meu querido amigo. Como vai? Como vai? Boa noite. Muito obrigado por você aceitar esse convite. Nós estamos algumas horas aí de defasagem, eu acho que 4 horas. Pouca A coisa. Milene, a Milene é uma super querida amiga, já nos conhecemos há muitos anos. Não vamos dizer quantos anos, né? Para não Não, evocar. melhor não. As amizades são assim de muitas décadas, né? É É muito, verdade. muito legal. A gente acaba se conhecendo profissionalmente e vira amigo, enfim, é uma relação muito, muito gostosa. Para quem não conhece, vou apresentar aqui para os meus amigos, meus seguidores. A Milene, ela é uma juíza do trabalho, aposentada, palestrante, consultora e atualmente está morando na Alemanha. E gostaria. Ela é mestre pela University of Columbia de Nova York e pela Universidade de Stanford da Califórnia. Não é pouca coisa, não, Milene. Muito bem-vinda. Fala para a gente um pouquinho da importância desse dia de 20 de novembro, da consciência negra. Como é que isso começou? Conta para a gente, por favor. Eu já vou contar, mas antes de tudo, eu sei que tem alguns meus seguidores também aí. Então, eu gostaria de também apresentá-lo aos meus seguidores. Para quem não o conhece, já recebi muitas mensagens hoje de fãs suas, pessoas que ele conhecem das revistas, da televisão. Mas então, eu faço questão de apresentar meu querido amigo e médico, Dr. Otávio Macedo. Ele é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro também da Academia Americana e Europeia de Dermatologia. Que Uhum. currículo, hein? É autor de 8 livros. Gente, 8 livros, não é para qualquer um, só para os fortes. E um apaixonado pela cosmiatria. Muito Ah, obrigada pelo seu convite. muito obrigado mesmo. As palavras são todas suas para iniciar, para a gente entender, né, da importância dessa questão tão séria. Hoje é um dia realmente de muita reflexão. O dia Uhum, 20 de novembro é dedicado, é comemorado como Dia da Consciência Negra. Ele não é uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um mês inteiro da consciência negra, que é o mês de fevereiro,
E no Ah, bom. Brasil a gente tem um dia que a gente tem estendido aí para o mês também, fazendo mais alguns eventos, mas é um mês em que costumamos ter mais eventos dedicados à questão da igualdade racial. E esse dia de hoje, o dia 20 de novembro, ele justamente é um dia que foi estabelecido, porque é o dia da morte do Zumbi dos Palmares, um dos grandes ícones da luta contra a escravização de negros no Brasil, no período colonial. Ele morreu no dia 20 de novembro, e esse dia, então, após uma luta muito grande do movimento negro, uma luta de décadas, chegou-se a, então, estabelecer pelo governo federal essa data como uma data de celebração. A gente fala em celebração, mas, na verdade, esse dia de hoje, ele fala também a nós sobre muitas coisas que nós queremos ter, nós queremos ser e ainda não conseguimos, principalmente num país como o Brasil, onde o racismo é ainda tão forte. Então, é um dia que nós dedicamos à reflexão sobre como nós vamos efetivamente conseguir viver num país onde sejamos todos iguais, independentemente da cor da pele. E aí eu já estendo isso a uma igualdade ampla, porque é isso que nós queremos, nós defendemos e pedimos, é uma igualdade de todas e todos, não só independentemente de cor da pele, mas independentemente de vida pessoal, independentemente de padrão estético, de gênero. Tudo Claro. isso é o que a gente precisa, né? Uma nação, um país efetivamente unido, irmanado, né? E temos aí esperança de que um dia ainda vamos ver isso. Vamos chegar com certeza. Me fala um pouquinho dessa consciência negra, quais foram os rumos um pouco da sua vida? Eu acho interessante você contar como é que foi, onde você nasceu aqui em São Paulo, e como é que você chegou à magistratura. Eu gostaria muito, todo mundo quer saber um pouco da sua história, que é Eu vou, muito... eu vou contar. Bem, eu nasci aí em São Paulo, eu nasci num bairro da periferia da Zona Sul, chamado Campo Grande. Meus pais migraram da Bahia e Minas Gerais, respectivamente, se encontraram aí no bairro do Brooklyn, onde eu ainda tenho uma residência. E se encontraram quando meu pai trabalhava na construção civil, minha mãe era empregada doméstica, babá. Uhum. Se casaram e tiveram vários filhos. Eu fui a última, sou a filha mais nova. Lula. E apesar de ter vivido a maior parte da minha vida num bairro da periferia, com poucas condições de cultura, de acesso à informação, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei muito de ler. Então, eu digo que a leitura, sempre fui uma aluna, nunca fui uma aluna formalmente, né, aquela É aluna formal de mesmo? É, sempre, nunca tive notas muito boas, né? Mas eu é. sempre gostei muito de estudar, que era um Uhum. paradoxo, né? Eu gostava de estudar, mas não funcionava. Não, não Então, tinha... Interessante. então isso me ajudou muito a ser uma pessoa curiosa e a sempre sonhar um pouco mais. Então, eu, quando Atrás dos decidi seus sonhos, foi atrás dos seus sonhos. atrás dos meus sonhos, né, acreditando que um dia ia dar certo, não sabia ainda como, mas pensava, uma hora vai dar certo. E quando eu decidi fazer vestibular, eu tinha 17 anos e resolvi me inscrever no vestibular para direito. Por quê, doutor Otávio? Porque essa época a gente vivia nos anos 80, uma crise econômica muito grande aí no Brasil, uma crise de desemprego muito grande. Então, quando Enorme. eu tomei o ônibus para fazer a inscrição no vestibular, demorava umas 2 horas para chegar até a Universidade Mackenzie, onde eu estudei, eu Uhum. tive bastante tempo para pensar. E eu pensei, quer saber, eu vou fazer direito, porque aí, eu estando desempregada, eu posso ter o meu próprio escritório, que eu não vou depender de uma oferta de Sensacional. emprego. Pois é, foi aí que eu parei na faculdade de Direito, acabei fazendo Direito, me apaixonei pelo Direito, né? O Direito me trouxe muitas situações que passadas pelos meus pais pode-se dizer, de injustiças, né? Cometidas, né? Que eles sofreram. Então, tudo isso acabou reforçando o meu gosto pelo direito, pelo que é certo, né, e por fazer justiça. Claro, democracia principalmente. E aí você, Sim. assim que se formou, você já entrou em algum escritório desses grandes, foi fazer uma carreira solo, deu um tempo para ir para fazer o exame de magistratura. Como é que foi esse gapzinho aí?
Pois é, não, eu não consegui emprego quando eu me formei. Eu só consegui, quer dizer, eu consegui sim, eu consegui emprego de temporário. Então, eu Tá. fui trabalhar em empresas, né, que precisavam de funcionários temporários, em áreas totalmente diversas da minha, por exemplo, escrita fiscal. Mas eu precisava de emprego, falei, não, escrita fiscal eu vou fazer. E chegava lá, tudo bagunçado, falava, meu Deus, é muito difícil, né? É, Mas naquele negócio de vamos continuar na luta. E foi claro. aí que eu consegui um cargo como temporária numa empresa grande, que tinha um escritório, tinha um departamento jurídico, e era um Uhum. cargo de datilógrafa, né? O único detalhe é que eu era péssima datilógrafa. Então, eu ficava Mas já lá. formada, mas já advogada. Advogada, eu já tinha minha carteira da OAB, mas não conseguia Tá. uma vaga Um como posto. advogada. Então, fiquei Uhum. lá quieta como datilógrafa, atrapalhando o meio de campo, mas tentando lá fazer algum tipo de trabalho. E ninguém sabia que eu era advogada, a não ser uma secretária. E era Sim. essa secretária que me cobrava as tarefas e vivia falando para mim, Milene, você é péssima, você não sabe datilografar nada, né? Não acredito. Ela falava sempre para mim, ela estava certíssima. E aí, quando surgiu uma vaga de advogado nesse departamento jurídico, eu não sabia, eu nem tinha acesso a essas informações, ela soube, foi lá e me entregou para o diretor, falou, olha, é advogada, vê se dá para contratar ela, porque aí a gente se livra. Não acredito. Eu fiz um teste, Sensacional. É, fiz um teste e fui contratada como advogada no departamento jurídico. Fiquei lá, mas passei a prestar concursos, né? A sim. partir daí eu já queria ser funcionária pública, eu já queria trabalhar na justiça, e foi aí que eu segui minha carreira já com o meu primeiro concurso público, como técnica judiciária no TRF aí, Aham. que estava no Lago São Francisco, e depois disso já como juíza. Nossa, que sensacional essa história, hein? E nesse momento, aí, nesses períodos, você sentia uma discriminação na escola pública, na faculdade? Porque uma coisa que eu andei lendo, que nos Estados Unidos a questão das peles das pessoas negras tem a ver com a ancestralidade. Então, precisa, se você tem alguns ancestrais lá atrás, você é considerado uma pessoa negra, não necessariamente pela cor da pele. Já é diferente do Brasil, que aqui, quando se fala negro, é a cor da pele e o tipo morfológico. Eu não sabia disso. Isso é uma coisa interessante. E no Brasil, daí você tem o branco, o negro, o amarelo, índios pardos, que é uma mistura. É um pouco Isso. diferente. E você sentiu um pouco a discriminação nesse mix aí de classificações de pele? Como é que foi isso? Sim, olha, doutor Otávio, no Brasil, o racismo, para quem é negro, pode dizer, é uma rotina, é algo que acontece praticamente todos os dias. Ou é com você, ou alguém que você conhece, ou alguém que você viu nas redes sociais, na televisão. O Brasil é um país muito racista ainda, né? Uhum. E nessa época, e hoje ainda é, na época que eu posso dizer estava na faculdade, ainda mais, sim, tinha racismo, sim, eu era uma das poucas negras na sala de aula. Uhum. Os meus companheiros de trabalho nunca estavam amplamente dentro da sala, mas era dentro de um grupinho, que já era um grupinho também segregado, Tá. né? Um grupinho que ficava ali, nós ficávamos juntos, e éramos aqueles os diferentes da sala de aula, né? Então, é dessa forma que a gente vai se inserindo nos locais, mas você nota com frequência, sim, um determinado racismo, uma determinada discriminação por conta da sua cor de pele. Sim. Apesar de que existe toda essa gama de classificações diferentes no Brasil, hoje Uhum. o IBGE, como o senhor bem mostrou, colocou como classificação o negro, que inclui pretos e pardos, né? Negros com Isso. cor de pele mais escura, com cor de pele um pouco mais clara como a minha, então Uhum. todos somos negros, brancos, indígenas e amarelos, Amarelo. né? Isso. São as classificações existentes no Brasil. Então, hoje Uhum. você, ao responder uma pergunta, você vai ser classificado de alguma determinada, com uma dessas determinadas cores, conforme você se auto-identificar. Uhum. Mas lá atrás, nos anos 80, muitos anos antes disso, nós tínhamos a classificação aberta, ampla. Então, vinham todo tipo de resposta, morena jambo, Agora jambo. moreno mais claro, cor de burro quando foge, né? Aparecíamos
as classificações eram abertas, o perguntador do IBGE apenas escrevia o respondente falou. Então, hoje a gente tem essas classificações que orientam um pouco melhor, né, na nossa visão de quem são as pessoas. Na dermatologia, nós também temos a classificação de fototipo de pele 1 até o 6. O 1 é mais clarinho, o 4 é moreno, 5, digamos, bem mais, e o 6 é o fototipo 6, que seria os negros. Então, também existe na dermatologia uma classificação mais ou menos assim. Que Agora, bacana! E como e aí é que é na dermatologia, doutor Otávio? Essa questão, a cor da pele, ela influencia como é que essa pele é? Tem alguma diferença? Eu lembro quando era criança, eu já tinha essa cicatriz que o senhor conhece, e diziam que eu não precisava usar filtro solar porque era negra. Então a cicatriz foi escurecendo cada vez mais e ficando cada vez pior. Quem me salvou foi o doutor Otávio. Nós ajudamos um pouquinho. Me Eu acho que salvou. é uma pergunta muito frequente. Eu até fiz aqui naquela pesquisa no Stories, perguntando, peles negras precisam usar filtro solar? 94% respondeu sim, mas 6% falou não. Então, vamos falar com esses que responderam não. É o seguinte, a melanina, que é a nossa, né, a substância que está dentro do melanócito, é o que vai proteger do sol ou não. Então, obviamente, fototipo 1 tem pouquíssima melanina, fototipo 6 tem muita melanina. Então, não é o número de células, os melanócitos, que estão aumentados. É a melanina dentro do melanócito que está mais nas peles negras. Mas o fototipo, o fato de ter bastante melanina corresponde a 13,4. Olha que interessante. Como se fosse uma fotoproteção 13, quase 15. Mas isto não impede da pele morena ser agredida pela radiação e, portanto, correr risco de manchas. Então, a regra número 1, fator de proteção 30 para todo mundo. Porque as peles negras, 30, no mínimo. Tá. Quem já tem a hiperpigmentação precisa mais mesmo e de preferência com cor. Porque a pele negra ela tem uma tendência enorme de se inflamar. Então, bateu, picada de inseto, um corte, e esta inflamação se transforma em pigmentação, que nós chamamos de pigmentação pós-inflamatória. Então, filtro solar, sim, todo mundo, 30, no mínimo. 30, no mínimo. No mínimo. Eu estou usando 60, com cor. Você é um exemplo. Porque o 60, e de preferência com pigmento. Apesar para peles negras ser difícil achar tonalidade. Nos Estados Unidos existem 20 tons para pele negra. Aqui no Brasil, 5 ou 6. Eu acho que você tem uma certa dificuldade, né, de achar um tom para dar uma... Tenho sim. Mas eu dou uma disfarçada, eu dou um jeito, mas eu não fico sem meu filtro. Eu sigo a sua rotina de cuidado super direitinho. Inclusive, doutor Otávio, as minhas amigas hoje, minhas seguidoras, estavam perguntando, então, qual que é a rotina? Existe alguma diferença na pele negra em termos de rotina, de cuidado, em relação à pele mais clara? Como é que é? Então, a rotina é basicamente a mesma para todos os tipos de pele. Limpeza, tônico, uma hidratação, proteção solar e hidratar. Acontece que as peles negras, elas têm uma tendência a ter mais oleosidade. E também se sabe, não porque existe um número maior de glândulas sebáceas, não. As glândulas sebáceas nas peles negras são maiores. Então, elas são mais dilatadas e produzem mais óleo. Ter óleo é bom, porque ajuda a hidratação. Só que se acumula demais, vem a famosa acne. Então, muito cravinho, os poros ficam mais dilatados. Então, regra número 1, lavar com um produto, um sabonete específico para pele oleosa, não pele branca ou negra. Pele oleosa, seca ou normal. Filtro solar, mas escolher um filtro bem matificante, aquele toque seco, dry touch, que hoje em dia a indústria farmacêutica está ao máximo. Você encontra realmente texturas ótimas. E à noite, um hidratante, mas em forma de sérum, alguma mais leve. E se você tem acesso a um dermatologista, um acidinho. Então, não precisa usar produtos caros, de grifes, esses cremes caríssimos que tem na Europa. Não precisa. Muitas vezes, filtro solar e um acidinho do dermato mata aí toda a questão. Vai deixar uma pele mais fininha, com menos poros e prevenção das rugas. Que, aliás, vocês têm uma grande vantagem. Sim. Pigmenta e mancha mais, mas a firmeza da pele negra tem muito colágeno.
Os fibroblastos, eles são produtores de alta densidade de colágeno. Olha que maravilha. Que Então, interessante. o envelhecimento é muito mais tardio e tem menos rugas. Você pode começar a perceber. Existem menos linhas do que uma pele branca, transparente, fininha, toda enrugada. Ai, Então, Deus lhe ouça, doutora Otávio, Deus lhe ouça. então, nós estamos aí duplamente. Então, pode ter um pouco mais mancha, mas tem menos suga. E nós temos mais sugas e menos manchas. Que Ficou bom, interessante. ficou bom para todo mundo. Com certeza. A Drica perguntou para a gente, perguntou ao senhor, por que que o filtro tem que ter cor? Então, a cor ele ajuda como uma barreira física. Então, o filtro solar normal, ele é químico, ele vai filtrar radiação ultravioleta A, B. Hoje em dia, a luz visível é importante. Essa luz aqui nos tablets, nos celulares, também agride a nossa pele. E o calor, o infravermelho. Então, todas essas proteções têm que estar escrito no protetor solar. Anti-UVA, anti-UVB, anti-luz visível e infravermelho. A cor vai funcionar como uma barreira física, como se você estivesse pintando essa pele. Muitas vezes, pessoas alérgicas não podem usar o filtro solar químico. Então, nós chamamos, use filtro solar físico e com uma corzinha. Então, a cor vai, em casos de manchas e melasma, proteger ainda mais. Então, tem uma vantagem de usar um filtrinho solar com uma corzinha. Isso é muito importante, muito legal. Que bacana. Doutor Otávio, quais o senhor verifica, né, na sua prática, quais são os problemas mais comuns das peles negras? O senhor já mencionou melasma. Isso, o melasma, que é um grande problema, mas peles brancas e negras têm também o melasma, que é de difícil controle, mas se trata, existem até lasers mais específicos hoje em dia, porque assim, a pele negra ela não pode ser agredida. O que quer dizer isso? Se você usar ácido muito forte, lasers muito fortes, pires com altas concentrações, você vai provocar nessa pele negra uma vermelhidão, uma inflamação. E com isso a pele responde pigmentando. Então, essa é uma questão importante. Manchas. Queloides, as cicatrizes queloidianas, elas acontecem nas pessoas negras porque essa produção de colágeno que eu falei, que dá uma firmeza da pele, mas também faz uma hipertrofia da cicatriz, infelizmente. Então, esse é outro problema. Foliculite. Então, foliculite pode ser na região íntimas, virilhas, axilas, onde você faz a depilação. Então, isso pode acontecer a foliculite. E nos homens também na barba. A foliculite da barba e aqui na nuca também. Então, acho que os problemas mais sérios são esses. Todos Mais provocam. sérios. Entendi. Mas que tem todos têm ajuda e tem solução. Não, com certeza, né? Não, não há como, e principalmente com um médico como o senhor, não tem como não ter solução, né? Me conta como é que você cuida da sua pele aqui no Brasil e aí. Qual foi a mudança de estratégia? Como é que foi isso? Então, aqui eu cheguei um pouco no verão, assim, no final na verdade, na primavera já, e agora já estamos no frio. Agora, hoje aqui já está fazendo 0 grau. Essa hora eu estou até aqui tomando um chocolate quente. Que delícia! Eu adoro frio. Todos convidados. E aí, o que que acontece? Eu notei que aqui a minha pele realmente ela fica um pouco mais seca. Isso Né? é comum. Pois é. Então, aí no Brasil, seguindo o seu regime, que eu sigo há décadas, eu lavava a pele de manhã com água fria, depois eu usava o tônico, sempre um tônico, para limpar, para fechar os poros. Depois eu usava um sérum, né, com produtos, né, com agentes variados, né? Uhum. E depois, e também o creme dos olhos e filtro solar, que eu não saio de casa e nem fico em casa sem filtro solar. Parabéns. Aqui, o que mudou foi que eu não estou usando tônico, porque eu não sinto essa necessidade de fechar os poros, mas continuo usando, lavando a pele de manhã bem cedo, não importa quão frio esteja, água fria, depois creme para os olhos, o sérum, e aí vem o filtro solar. E à noite, um ácido que eu amo, o senhor sabe que eu sou fã de ácido, não fico sem. Um ácido e sempre, porque eu tenho melasma, então eu sempre faço uma alternância
com um creme específico para as manchas, né? Tá, perfeito. Você falou uma coisa bem importante. A vitamina C ela é altamente importante, altamente útil para todos os tipos de pele, de preferência colocando de manhã em forma de sérum, porque ela tem um potencial antioxidante enorme e ela ajuda o protetor solar a ter mais efeito. E ela Que também legal. ajuda na uniformização, na pigmentação da pele, ajuda bem. Você falou de ácido e a gente escolheu para você um ácido que realmente é muito mais leve. Você, por exemplo, usar ácido retinóico tem que tomar muito cuidado para não irritar tanto. Então, da mesma família, nós temos o adapaleno, que dá um resultado bom e não irrita tanto. Tem até aqui a Regina Barbosa perguntando qual ácido podemos comprar. Então, na verdade, Regina, existem alguns ácidos só com receita, tipo o retinóico, mas existem cremes com ácido glicólico, com ácido salicílico, com ácido azelaico, que podem ser utilizados em peles mais morenas, porque eles não agridem tanto. E a dica é sempre começar em noites alternadas, ou de 2 em 2 noites, e ao menor sinal de irritação, suspende. Às vezes o paciente até acha que fez uma alergia porque irritou, e na verdade é o excesso de uso. Então eu prefiro que use uma vez por semana, que não haja irritação, mas que use de vez em quando. Eu sou fã, adepto de muitos e muitos e muitos anos dos ácidos. Acho que eles têm um efeito na oleosidade nos poros e são antirrugas. Que Tem aqui... bacana. Eu vi que a Drica perguntou se pele negra podia usar ácido, o senhor já respondeu, né? Com Sim, esses sim. cuidados, pode sim. Ela pergunta também se a água micelar é importante. A água micelar é maravilhosa. Existem água micelar, as pessoas às vezes não sabem, ela é bifásica, você agita e tem 2 fases. Ela ajuda como demaquilante, ela é um limpador. Por exemplo, aí quando está mais frio, você pode, de repente, não usar o sabonete, que é às vezes muito detergente, mas tirar a maquiagem e já fazer uma limpeza com uma água micelar. Que legal. Isso é bem interessante. Você tocou um assunto de ressecamento. É muito comum na pele negra ter áreas de mais ressecamento. Então, cotovelo, próprio corpo, independente do banho quente. Nós orientamos para não tomar banho tão quente demorado, porque desidrata demais. Então, ao contrário do rosto, que tem uma tendência a ter mais oleosidade, a pele negra, nas áreas mais de atrito, ela tem uma possibilidade de ressecamento e às vezes fica até acinzentado. É uma característica da pele negra acinzentada porque falta de hidratação. E às vezes a queixa é coceira, estou coçando. Não, está coçando não porque tem alergia, porque está faltando hidratação. E aí no inverno uma dica, óleo de banho. Tem 2 marcas, eu não posso falar nome, mas você sabe bem, 2 marcas alemãs que tem óleo para banho que é maravilhoso. Porque você passa, faz aquela ducha e não fica melado. Acho que é uma dica bastante importante. É verdade, eu estou usando ele. Doutor Otávio, falando um pouco de cabelo, Uhum. tem uma dúvida aqui que foi enviada pela Midian Barros. Midian, grande beijo para você, saudades. Ela pergunta o seguinte ao senhor: se eu hidrato meu cabelo, as raízes ficam oleosas. Se eu não hidrato, os cachos não definem. O que fazer? Pois é uma boa dica. Por quê? O cabelo da raça negra, ele tem uma característica de ser realmente o folículo ele mais enroladinho. Então, o fio acaba tendo essa característica, né, mais arrepiada e precisa ser hidratado. Só que a hidratação, os cremes pós-lavagem, os rinses, tem que ser usados da metade do fio para as pontas. Então, não pode chegar no couro cabeludo. E muitas vezes acontece da pessoa querer fazer essa hidratação para esse cabelo que é rebelde e deixar chegar na raiz. Tem que evitar. E também porque esse excesso de oleosidade dos produtos chegando na raiz e às vezes chegando na própria testa vai causar acne. Porque o produto acaba ocluindo. E a oclusão gera o que nós chamamos de acne cosmética ou acne traumática. Então, tem jeito, continua usando. Então, ela não está conseguindo porque eu acho que o produto está indo muito para o couro cabeludo e não para as pontas. E tem uma característica diferente, que o fio do cabelo da raça negra, que é liso, o óleozinho que sai da raiz, ele consegue hidratar até o final da ponta. No cabelo da raça negra, esse óleo não chega até o final. Por isso, vocês têm maior necessidade de hidratação do fio. É importante, sim, usar produtos bons nessa categoria.
E aí é uma dica porque precisa e não deixa de usar, mas não deixa chegar na raiz. Na raiz, que legal. Eu tenho uma outra dúvida também que me mandaram aqui em inbox, com relação. É muito comum a gente usar hoje estilos de cabelo penteados com alongamentos, para o cabelo ficar mais comprido, ficar mais cacheado, ficar de outro jeito, ficar, né? A gente Sim. quer sempre mudar. E Uhum. esses estilos de penteado muitas vezes causam tração, né? E Exatamente. Muito bem então, queda lembrado. de cabelo, o cabelo fica pouco. Sim. Então, essa seguidora ela perguntou se massagens diárias feitas em casa mesmo ajudam Uhum. no couro cabeludo, né? Ajudam a crescer novamente esses cabelos que ficaram fracos. O que que ela Uhum. pode fazer em casa para Tá. melhorar essa condição? Eu escolhi até uma fotozinha aqui, deixa eu ver se eu consigo postar, mostrando exatamente dessas diferenças de cabelos, né, por causa de etnias. Então, a japonesa que usa aqueles coques, os saquis indianos também, as tranças, e olha só que interessante, os diferentes tipos, né, de etnias usando cabelos diferentes, Uau! de formas de tração. Isso acaba causando uma tração. É exatamente isso que você falou, que nós chamamos de alopécia traumática, alopécia por tração. De tanto usar os apliques, de tanto fazer escova, ou fazer chapinha, ou as químicas todas que são usadas para o alisamento, este fio acaba ficando muito fragilizado e acaba quebrando. Então, uma vez diagnosticado essa alopecia, porque alopecia é o nome de queda de cabelo, vamos fazer assim. E nós temos vários tipos de queda de cabelo. Esse que nós estamos falando é a alopecia por tração. Tem a outra queda de cabelo que é androgenética, que é a calvície, que Tá. homens e mulheres podem ficar calvos. Tem a areata, que é aquela que é uma falha redondinha, que é mais emocional, e tem aquela que nós chamamos de eflúvio. Então, assim, pós-parto, pós-febre, após uma cirurgia, anemias, alterações endócrinas, pode ter uma queda de cabelo. Voltando à perguntinha dela, só massagem não vai ser o suficiente. É o que eu digo, toda vez diante de uma queda de cabelo, precisa do diagnóstico do dermatologista, um diagnóstico presencial. E hoje em dia todos temos acesso a diferentes dermatologistas, diferentes planos, é importante o diagnóstico. Aí, uma vez diagnosticado, os tratamentos normalmente melhoraram muito. Nós temos massagem, sim, com o famoso minoxidil, antigo minoxidil. Nós podemos fazer microinjeçõezinhas de vitaminas, que é a mesoterapia. Nós fazemos o microagulhamento, que é o MMP, que faz furinhos no couro cabeludo para entregar a medicação. E o mais recente é o plasma rico em plaquetas. Não sei se você já ouviu falar disso. É Esse tratamento é incrível. a retirada do sangue, é feito um sobrenadante do plasma e isso é injetado, que é o seu próprio organismo, então é autólogo. Isso é muito usado como terapia regenerativa para regeneração de tendões, cirurgias de joelho que às vezes podem ser evitadas, jogadores, né, por trauma. Então, esse PRP é, na minha opinião, uma grande revolução desses últimos anos, não só na dermatologia, mas em outras áreas também. Então, quem tem uma alopecia já muito avançada, primeiro retirar a causa, né? Parar de fazer tantos apliques ou, né, peso, diminuir a química e partir para um tratamento de regeneração. Aí vai dar resultado. E eu sou testemunha desse tratamento de plasma, que é incrível. Uhum. Eu cheguei a fazer com o senhor o tratamento de plasma e realmente mudou a minha vida, né? Foi realmente incrível. Eu tenho recomendado para algumas amigas também que estão aí em São Paulo. Uhum. Algumas já estão me procurando, que eu sei, porque justamente é um tratamento que eu posso dizer que ele dá um efeito que você olha e vê e fala, Uhum. não, realmente esse tratamento é incrível, né? É. Fiquei muito feliz e assim que puder, assim que estiver aí no Brasil, vou fazer mais um.
É bem legal. O protocolo normalmente são 3 sessões para você obter um resultado e a manutenção. É importante também lembrar da ingestão de suplementos. Até perguntaram aqui uma senhora de 58 anos se pode usar colágeno, tomar colágeno ou não. É muito importante a utilização, sim. Existem 2 tipos de colágeno, os peptídeos de colágeno e também tem o verisol, que são diferentes formas. Eles só existem estudos mostrando que o uso de colágeno via oral vai aumentar o processo de hidratação e aumento da densidade térmica, que é a camada que faz colágeno. Agora, é interessante associar algum tipo de tratamento, uma radiofrequência, um laser, que possa estimular ainda mais esse colágeno. Por falar em laser, também perguntaram se a pele negra também pode usar lasers. Excelente pergunta. Eu acho que um dos lasers mais interessantes para as peles negras são os lasers para depilação. Porque como nós falamos que a foliculite, o encravamento de pelos nas raças negras são muito importantes, como vamos resolver? Não adianta só usar um antibiótico, secativo. Tem que destruir esse pelo. E para destruir, nada melhor que o laser. Há 20 anos atrás, os lasers realmente corriam risco nas peles mais morenas. Os primeiros lasers para depilação queimavam, dava bolha. Por quê? O laser para destruir o pelo, ele vai atrás do pigmento, da sua melanina. E ele não sabia escolher a melanina do pelo ou melanina da pele. Então ele queimava a pele antes de chegar no pelo. Acontece que a tecnologia evoluiu e hoje nós temos lasers muito rápidos em depilação robótica com resfriamento. Então, se você resfria a pele, o laser vai lá embaixo para destruir. Então, eu diria que um dos lasers mais úteis para a raça negra são os lasers de depilação específicos. E os lasers fracionados, que vão, então, clarear um pouco a pele, o melasma, as manchinhas, mas sem agredir totalmente a sua pele, não correndo riscos de pigmentação. Que Mas eu... interessante. Falando em laser, eu não sei nem se é caso de laser, mas tem uma pergunta aqui para o senhor. Na verdade, são 2 perguntas sobre o mesmo tema. A Luciana Rocha, ela pergunta se é muito comum pessoas com esse tom de pele mais moreno terem olheiras escuras e como eliminar ou prevenir. E já a Fabi Araújo pergunta como cuidar de olheiras sem procedimentos invasivos. Vamos lá. Olheira, ela realmente tem uma tendência bem racial. Então, árabes, negros, portugueses, espanhóis têm uma tendência a ter a pigmentação. Só que a gente tem que deixar bem claro, porque às vezes quando fala em olheira, parece que é só escuro, né? Vamos usar um creme clareador e a olheira vai embora. Na verdade, a olheira ela é causada por 3 fatores. Então, tem o pigmento, tem a melanina, mas tem vasinhos também embaixo. Tem uma parte vascular da olheira. E tem ainda o degrau. O degrau é quando falta uma substância de sustentação. Então, quando ela fala tratamentos não invasivos, vai depender do diagnóstico. Será que essa olheira dela é só pigmento, é vasinho ou tem o degrau? E aí fica difícil só usar um creme. Se tem o degrauzinho da olheira, a gente coloca o ácido hialurônico por baixo do músculo, para dar uma sustentação. Então, às vezes, é só colocar meio ml da injeção do ácido hialurônico, aquilo já levanta e disfarça a vascularização, que às vezes está mais evidente. Quando é só pigmento, ok. Creme, a gente sempre deixa um creme de contorno nos olhos que tem alguns princípios ativos clareadores. E se é vascular, daí precisa de laser. Então, ela perguntou de olheira, eu não consigo só um método não invasivo. Se for só escurinha, dá para clarear. Mas outras precisaria de um tratamento também de preenchimento de ácido hialurônico. É bem legal. Que interessante. O Léo está perguntando se esse laser que o senhor está mencionando seria o Revilight. É uma das opções, mas nós preferimos o Photon Walker, porque ele trabalha com um comprimento de onda mais específico para pigmento, mas numa velocidade que nós chamamos de picosegundos, que é o trilionésimo do segundo. Então, pelo fato de ele ser tão rápido, ele vai ter uma ação fotoacústica. Então, ele vai destruir a melanina fotoacústica mecanicamente sem causar um dano térmico. Por quê? O dano térmico é calor. Calor inflama. Pele negra inflamada, escurece. Então, a gente prefere esse laser de mais velocidade. E o Fotona também tem a depilação robótica, que é uma questão rápida e também com menos risco de pigmentação nas peles negras. Que bacana. Doutor Otávio, tem uma pergunta aqui da Drica.
Ela quer saber sobre tratamentos para estrias na pele negra. Vamos lá. Quando que acontece estria? Na adolescência, que você cresce de repente, né, e não hidratou essa pele. Então, se a mãe tem estrias, já fica de olho nesse adolescente, porque precisa hidratar essas áreas de provável estria, e uma vez as estrias acontecerem, elas são avermelhadas. Então, aconteceu, vai procurar ajuda, porque é o tratamento que vai ter mais resultados, são as estrias mais recentes. Mas aquelas brancas antigas, com lasers a gente consegue. A gente tem mesclado 3 técnicas: microagulhamento robótico, o laser e o Tixo, que é uma fonte de calor de 400 graus. Todos eles estão tentando estimular a sua pele a produzir mais colágeno, porque nada mais é do que uma cicatriz. O que é estria? Romperam as fibras, então ficou uma cicatriz. Mas é possível. Só que na pele negra a gente vai ter que usar lasers fracionados, então são os lasers mais rápidos que tem. Não pode usar nada que agrida demais essa pele. Que legal. Doutor Otávio, tanto a Simone quanto a Lê, elas estão preocupadas em saber como tratar manchas na pele negra. Então vamos lá. Lê. Filtro solar em primeiro lugar. Se você tem a pele mancha, provavelmente a acne inflamatória, você vai lá, espremeu, cutuca, pode deixar uma manchinha. Então, para de traumatizar. Uma vez a mancha instalada, proteção solar obrigatória, inclusive dentro de casa. Primeira coisa. E aí, para as manchinhas, a gente normalmente faz algumas fórmulas com ácido fítico, ácido córico, vitamina C associado. E pode ser usado também alguns peelings leves. Você adora aquele peeling leve, não é? Eu amo. Como é que é Não o peeling? vivo. Conta para todo mundo como é que é esse peeling. Como Gente, é é um que... peeling incrível. Vocês ficam com a pele totalmente nova. A primeira vez que eu fiz, eu me assustei, descama um pouco, mas depois, quando vem o resultado final, isso não demora muito, é coisa que é de uma semana, para você Isso. ver aquela pele radiante, aquela pele realmente que você fala, nossa, parece que eu dormi, parece que eu tô super bem, a pandemia está acabando com tudo e eu tô ótima. E a pele está maravilhosa, né? Fica um Então é um eclá. pele, é isso, dá aquele brilho, né? Meio claro. É. E é um peeling que você faz e você pode trabalhar em seguida, Uhum. não dói. A única coisa que você realmente tem que cuidar um pouquinho, porque vai haver uma descamação, então tem um pouquinho de paciência. Se tiver Uhum. foto para fazer depois de uns 2 dias, não dá. É Esse ano isso. nós fizemos o peeling, né? Há E três você semanas viajou? atrás. É. Não, eu tinha foto no dia seguinte. Aí Ah, é verdade. deu certo, deu certo. Não aconteceu nada, a pele ainda estava. Depois de 2 dias é que começa uma Isso. descamação, 48 horas. Em né? 24 Mas horas ela ainda não irritou tanto. gente, aproveitem que vocês estão aí e não percam esse peeling do Dr. Otávio, porque realmente é outra vida, é outra pele, né? Esse é E- um tipo de peeling que nós podemos fazer nas peles negras, são os peelings superficiais. Tem peelings superficiais, médios e profundos. Na pele negra, somente os superficiais. Ele é hora dependente. Então, é uma mescla de vários ácidos que são aplicados como se fosse uma base. Então, você sai da clínica com uma cor, como se fosse uma base. E depois de 6, 8 horas, a gente determina quanto tempo vai ficar. Aí a pele começa a ficar ressecadinha e descama, mas super, super, super leve. Olha, tem uma Realmente. pergunta aqui interessante que sai um pouco da dermatologia. Pessoas negras tiveram menos Covid? Olha, tem um médico, inclusive aí na Alemanha, um médico brasileiro em Berlim, doutor Rust Marquinhos, e a doutora Gabriela do Rio de Janeiro. Eles têm feito lives frequentemente a pandemia inteira, nos atualizando de tudo que foi acontecendo. E hoje eu conversei com ele a respeito disso e ele falou que não existem evidências, estudos, porque a medicina é baseada em evidência, trabalhos publicados, etc. Mas o que se observou que realmente nas pessoas negras houve um aumento, não, uma incidência maior por causa das próprias comorbidades. Então, os negros podem ter mais hipertensão, mais diabetes, mais obesidade, que os brancos também têm, mas nos negros essa incidência é maior. Tanto é que existe, é considerado uma epidemia de obesidade nos Estados Unidos, por alimentações inadequadas. Então, lá também se observou
que a população negra teve um Covid mais sério por causa das comorbidades, não simplesmente porque é negro. Eu achei essa pergunta bem interessante. Com certeza. Existe também, acho que um componente socioeconômico aí. Quando se fala, por exemplo, de Brasil, você tem a maioria da população das periferias são pessoas negras, né, que Uhum. já sofrem de privações em momentos normais da vida e que tiveram muito mais dificuldade para fazer isolamento social, porque tinham que ir para seus trabalhos, muitos são terceirizados, domésticas, que não Sim. puderam parar de trabalhar, e outros que, apesar de que poderiam fazer isolamento, mas moravam em condições de habitação coletiva, onde o distanciamento social fica muito mais difícil, né? Então, acho que Uhum. isso também pode ter sido um componente que ajudou, né? Não sou da A área médica, mas incidência. tenho lido sobre isso. Então, talvez Sim. um componente que ajudou a aumentar a incidência também na população negra, né? Uhum. Uhum. Infelizmente, também a comorbidade. Sim. Tem aqui uma pergunta eu acho que é a Helena, não, é a Helena. Ela perguntou como é que trata acne em adolescente. Vamos lá. Acne adolescente é a minha praia. Eu adoro tratar de acne, já fiz vários, escrevi livros sobre acne, etc. Sim, Então, é muito interessante começar o quanto antes. Às vezes os pais ficam esperando, esperando, vai passar com a idade e não levam a um tratamento. E o tratamento realmente é sensacional. É possível tratar, é possível curar a acne desde a adolescência e às vezes pessoas adultas continuam. Existem pessoas, mulheres com acne adulta depois dos 20 anos de idade. Então, primeira coisa, a higiene correta. Então, essa pele com acne precisa de um sabonete específico para essa oleosidade. O óleo não conseguindo eliminar, forma aquele cravinho. Se o cravo não tratado, vira pústula. Dependendo desses casos iniciais, tratamentos locais, limpeza de pele, peelings leves pode ajudar. Só que acontece que na pele negra, por exemplo, existe uma incidência maior de acne nos adolescentes por causa dessa produção excessiva de óleo pelo tamanho da glândula, não pelo número delas. Mas o tratamento, o quanto antes conseguir tratar, menos manchinhas, porque uma espinha, uma acne na pele negra, ela vai manchar mesmo que você não esprema, infelizmente. E às vezes, quando ela é muito grave, nós precisamos da isotretinoína, que é o famoso Roacutan. Então, nós optamos o quanto antes, quando é bastante inflamatória, para você ficar livre desta acne em 6, 8, 12 meses e não correr esse risco das cicatrizes, que eu sempre falo, cicatrizes físicas na pele e cicatrizes emocionais. Porque o índice de depressão em pacientes acneicos é enorme. Chega a 20% de depressão em pacientes com acne. E desses 20 pacientes, 20%, 8 têm ideias suicidas. É muito sério. Então, é um problema realmente não é estético. A acne é uma patologia muito, muito, muito séria. Você teve acne na adolescência? Não. doutor Otávio, vocês me ajudaram muito, porque eu nunca tive muita acne no rosto, mas nas costas. Mas aquele peeling, né, que a gente estava Sim. falando agora, melhorou muito, além de ter diminuído totalmente, praticamente acabaram esses pústulas nas minhas costas, mas também uniformizou a cor. Hoje eu posso usar um maiô sem medo de estar com as costas todas manchadas, mas foi com o teu peeling, viu? Ah, que bom, que bom. Não, e você é disciplinada, né? Eu acho que é assim. Não adianta o médico ter uma receita muito boa. Eu falo, olha, 50% de responsabilidade. A minha receita é boa, mas você precisa colocar em prática. Me É fala um pouco, verdade. agora eu quero saber uma coisa sobre a magistratura no Brasil. Eu vi lá no Sim. seu TED, é impressionante a porcentagem, né, de juízes negros e brancos no Brasil. Conta pra gente mais ou menos isso. Eu fiquei muito impactado com essa estatística que você falou. Pois é, esse TED foi de 2016 e eu falei justamente sobre a ausência de diversidade na magistratura brasileira, mas também fiz uma comparação com o Poder Judiciário nos Estados Unidos. Uhum. E hoje no Brasil a situação está um pouquinho diferente. Nós tínhamos na época 14% de magistrados negros, hoje nós temos 18%. Uau. Um número bastante ínfimo, não é um número insignificante, mas é um número pequeno,
comparativamente com a população negra no Brasil, que é de 54%. 54? 54%. Tá. Então, o É, correto seria pelo menos meio a meio, né, na questão do... deveria ter pelo menos meio a meio, mas ainda não conseguimos chegar nesse patamar de igualdade. Uhum, Mas eu acredito que isso vai acontecer. claro. Né? E Eu existem acredito. cotas também, como nas universidades, ou não? Existem cotas de 25, de 20% para o concurso de juízes e de servidores. Doutor Otávio, nós estamos quase chegando ao final da doação, 1 hora, e já Oh, meu tive Deus. aqui um pedido, já me pediram, perguntaram se essa live podia ficar até amanhã. Realmente nós Uau! não íamos parar de falar, né? Não Mas nós íamos vamos parar salvar. porque Eu vou tem as... salvar, Vai vou salvar? salvar. E vai Vai ficar no ficar no IGTV. IGTV. Vai ficar lá Ótimo. salva. E aquela pergunta de US$ 1 milhão que não quer calar. É, Doutor Otávio, eu aqui na Alemanha, vivendo numa área rural, não tenho acesso às facilidades de ir à sua clínica, né, sim. como antes, e tenho aqui poucos recursos realmente, né, onde eu moro, não tem Uhum, absolutamente nada, né, uhum. só plantações. Como é que a gente, com poucos recursos, seja eles recursos financeiros, sejam recursos materiais, como é que a gente consegue ter uma rotina legal de cuidar da pele? Vamos lá. A gente esqueceu de falar uma coisa muito séria que é alimentação, né? Hábitos de vida, né? Higiene de vida. Então, a alimentação correta é super importante, ela vai refletir na nossa pele, evitar os processos inflamatórios. Então, a gente come muita bobagem, né? Os processados. Há uma tendência mundial de cuidar corretamente da alimentação, evitar os 3 pós que mais matam, né? 4: açúcar, farinha branca, o sal e a cocaína. Então, tudo que evitar essa absorção dessa farinha branca, que causa um processo inflamatório muito grande. Não esquecer da água, 2, 3 litros de água por dia. Não esquecer da vitamina D. Todo mundo deve ver a vitamina A. Parabéns. Eu também estou aqui, ó, aguinha. Ótimo. Vitamina D, hoje em dia, é super importante a tua saúde ter níveis de vitamina D dentro dos padrões, porque hoje ela é considerada praticamente um hormônio, ela media várias situações da nossa saúde. Sono. Então, o sono também ele vai regular toda a nossa qualidade de vida, a nossa disposição e tentar realmente dormir mais ou menos, eu sei que é difícil, no mesmo horário, e manter um X horas que seja bom para você. Eu, por exemplo, sou um long sleeper. Eu adoro dormir. Só que não posso dormir muito todo dia. E tem pessoas que são short sleepers, às vezes com 6 horas já está o suficiente. Então, esses padrões, e obviamente também controlar o estresse, são situações que nós temos que controlar para ter uma repercussão de beleza na pele. Então, não adianta usar um creme de 300 euros, né, achando que essa pele vai ficar maravilhosa, se você dorme mal, a vitamina D não está boa, a hidratação e a comida ok. Então, acho que é um sistema muito global, muito holístico. Eu costumo falar com meus pacientes hoje dessa maneira mais integral. A medicina precisa ser, né, corpo, alma, espírito, para ter uma repercussão bastante importante. De produtos, rotina, lavar. Então, você vai conseguir um produto básico em qualquer farmácia, específico para o seu tipo de pele. Ou uma espuma, ou um gel, que não seja muito detergente. Um bom hidratante específico para o seu tipo de pele. Então, eu sempre dou preferência a essas marcas tradicionais que são os cosmecêuticos de farmácias. Então, existem várias linhas francesas, espanhóis, tem até alemãs. Então, limpeza, um hidratante e um filtro solar, básico. E à noite, se não tem um dermato para chamar de seu e te dar um ácido, um produto que tenha retinol. Então, aqui eu não estou falando de ácido retinóico, que isso é prescrito, é remédio. Retinol. Então, ele é um derivado da vitamina A, que pode ajudar e ajuda no processo de renovação celular. Começa esse retinol à noite, noite sim, noite não, 2 em 2 noites, e um produto com vitamina C. Eu acho que isso, básico, vai estar realmente dentro do orçamento de todo mundo. Não precisa comprar cremes caríssimos, importados, não há necessidade. E cuidar da vida como um todo, do seu corpo, do seu patrimônio. Né? A nossa saúde é o nosso maior patrimônio. Em termos de pandemia de Covid, quanta gente, né, não pôde sobreviver
por falta de ar. Né? Eu acho que aquela frase do patriarca do Santander, minha filha falando, meu pai, tão bilionário, não pôde comprar o que mais era barato, que era ar, oxigênio. Então, cuidando dessa forma, de uma maneira holística, eu acho que a gente vai ter uma pele realmente boa. Que bacana, doutor Otávio. Nossa, que bom lhe ouvir. Isso já ficou uma resposta para a Ângela, inclusive, que queria saber sobre um creme para a noite, um creme para anti-rugas. Então, ela pode encontrar naquela seção de cosmecêuticos, né? De todas Isso, as farmácias aí no Brasil, né? sim, sim. Ou chamam de dermocosméticos, né? Exatamente. Que é Isso, uma entre o remédio e o cosmético e perfumaria. Então, hoje em dia, tá. realmente, essa área de cosmecêuticos evoluiu demais. Existem suplementos também importantes. Se tiver acesso a suplementos, né? Resveratrol, que é da semente de uva, vitamina E, vitamina C, glicoxil, todos os processos anti-inflamatórios. Porque hoje em dia nós envelhecemos também por esse excesso, né, de inflamação. E a inflamação é o que nós comemos. Outra coisa, o intestino. O intestino hoje em dia é considerado o segundo cérebro. Nós temos o número de bactérias no intestino, mesmo peso em peso do que o cérebro, para você ver a inter-relação. Então, os famosos probióticos, prebióticos, tem para regular toda a nossa homeostase, isso reflete muito na nossa saúde. Então, existem probióticos, você pode, mesmo os orgânicos ou em supermercado, ou até em comprimidos em farmácias. Alimentação com fibras, as frutas vermelhas são pré-bióticos, são fibras que vão fazer as nossas bactérias boas do intestino. E aí a nossa microbiota vai ser sensacional, a gente vai ter defesa maior e melhorar a imunidade. Que bacana! Nossa, doutor Otávio, quantas informações incríveis, como é maravilhoso poder lhe rever. A próxima vez aí no Brasil, já sabe que antes de chegar já telefono. E Uhum. queria uma última informação, que assim, eu acho muito importante. Telemedicina, como está funcionando isso? A gente pode fazer consulta? Sim, sim, super funciona, super, porque eu acho que é alguma coisa que já vinha com uma certa tendência, mas a pandemia nos mostrou, sim, porque um tablet, um celular, você consegue ver lesões, eu acho que dá uma boa avançada, e as orientações cosmiátricas, por exemplo, esse tipo de orientação, a gente tem feito bastante. Só os procedimentos, né, então, injetáveis, a toxina, o preenchedor, laser, plasma, aí sim presencial. Mas eu acho que ela Tá. ajuda muito. Um tratamento de acne, fazer uma pesquisa de uma queda de cabelo, ver se algumas manchas são micose ou não. Esquecemos de falar do câncer de pele. A pele negra também tem câncer de pele. Então, Uau! o fato de ter uma pele com bastante proteção por causa da melanina não isenta você usar o protetor solar, também não só pensando em mancha e envelhecimento, proteção do câncer de pele. Então, a incidência também do carcinoma base espinocelular do melanoma acontece também nas raças negras. Poxa, Existe um consenso assim, a pele negra não precisa se proteger, não precisa passar filtro solar. Vamos sim. E outra questão também, a vitamina D ela é sintetizada com um pouquinho de sol, mas não precisa tomar sol na cara do meio-dia. Se você tomar sol do joelho para baixo, 15 minutos, 3 vezes por semana, a sua vitamina D vai ficar ok. bacana! Nossa, que bom saber disso. É muito importante, até Uhum. porque a gente teve agora o mês de prevenção contra o câncer, né? Isso. Então é bom saber. Vai ser agora dezembro, é o nosso mês laranja. Ah, vai ter também agora em dezembro, tá? Que teve Outubro outubro, foi o né? rosa, Câncer de mama. mama. Agora está sendo o de urologia de próstata, o azul. E em dezembro é laranja. Aliás, a nossa árvore de Natal já está pronta e ela é toda laranja, em Ai, que homenagem maravilha! à prevenção. Eu vou postar Gente, aquela aqui hoje. a árvore de Natal do Dr. Otávio é um sonho. Eu vou postando. É verdade. Milênio está acabando, vou parar porque senão a gente perde a live. Eu vou salvar. Muito Obrigada. obrigado. Adorei, a sua história de vida é maravilhosa, é um exemplo de superação. E eu sou sua fã. Parabéns. Eu também sou seu. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, queridos e queridas. Boa noite para todos. Até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite.